dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred UFRJ, do canal Fred UFRJ Silva, com mais uma etapa, do nosso trabalho aqui, o projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Na última aula nós tratamos, da disciplina católica, da doutrina católica condensada no Catecismo Maior de São Pio X, acerca da Ave Maria, 17ª aula. Hoje nós vamos entrar num brevíssimo tema que propedeuticamente São Pio X achou por bem dividir, que é a invocação dos santos dentro desse contexto, da oração. Bom, basicamente é interessante fazer aqui algumas precisões, e particularmente uma que nos remete a um fato histórico ocorrido na Europa, se não estou enganado, logo depois da revolta, de Martinho Lutero. Então isso foi, provavelmente, me foge aqui, o século, mas se não me engano é o século 17 ou 18, se não me engano, que foi um caso envolvendo a questão da destruição, das imagens dos santos católicos, É um evento mais conhecido como o movimento dos iconoclastas, essa destruição das imagens dos santos, e é onde surge toda essa celeuma, de que, por ignorância, evidentemente, você vê que toda heresia, todas as heresias têm um pouco de ignorância, e aí vem aquela distinção, da heresia material, da heresia formal, etc., do grau de culpabilidade, do grau de consciência, de capacidade de se determinar do indivíduo, do herege material formal. Então, como íamos aqui dizendo, aí os iconoclastas, eles entendiam, erroneamente, evidentemente, que nós católicos adorávamos imagens, que a imagem por si só tinha um poder. Mal sabiam eles, ou deveriam saber, ou sabiam e se obstinaram no erro, de que as imagens são representações simbólicas daqueles que, por terem se destacado, nas virtudes teologais e cardeais, representavam, simbolizavam o exemplo de virtude a ser seguido. E também com relação à questão da diferença entre os cultos de latria, que é a adoração que se presta a Deus Nosso Senhor, a Santíssima e Augustíssima Trindade, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, e aos cultos de dulia e hiperdulia, este último destinado, direcionado à Santíssima Virgem Maria, e o de dulia, que é o culto de veneração, ambos de veneração, só que para a Santíssima Virgem uma veneração especial e os santos uma veneração normal. Isso já foi dito a Lures aí, em outros vídeos. Então, hoje a gente entra nessa questão da invocação dos santos, que tem exatamente essa função, basicamente, de como se fossem advogados nossos, diante de Deus, que intercedem por nós e pedem por nós. Pois muito bem, então, pessoal, essa questão da iconoclastia, ela vem muito a calhar, ela vem muito a propósito em razão
dessa dificuldade, né, que a gente tem até hoje, inclusive nos meios católicos mal catequizados ou descatequizados, né, vamos dizer assim, né, acerca do aprofundamento, né, absolutamente necessário que deveria ser feito, né, sobre o tema, né, porque muitos de nós batizados, não temos a menor ideia, né, do que significa, né, a intercessão dos santos dentro desse grande contexto, né, que é da oração. Né. Hoje nós vemos, né, podemos observar um orgulho muito grande, uma espécie de autossuficiência prática, né, que sabe do ponto de vista empírico, que está relacionada efetivamente com essa outra problemática, né, que é do sentimento religioso, né, cavalo de batalha, né, do pensamento modernista, né, de que a religiosidade, né, de que a virtude da piedade, ou seja, a virtude da religião, né, é um sentimento que nasce de uma relação pessoal do indivíduo, né, com a divindade, né, sem precisar de qualquer intercessor, sem necessitar de qualquer interação, né, seja do ponto de vista doutrinal, seja do ponto de vista de regras e tal. E isso vai também ao encontro desse pensamento libertário, né, que não consegue discernir para a ruína nossa, né, para a dificuldade nossa, o exercício reto, correto, justo e santo da autoridade daquele incorreto, do injusto, do pecaminoso, né, da autoridade, ou da desvirtuação do exercício da autoridade. Né. Então, tudo isso, você vê que são elementos, né, nocivos, né, cinzentos, que vão se agregando, né, a essa questão do próprio abandono, né, da verdade católica. Isso não é apenas uma frente, né. A coisa vem já de há muito tempo, atinge o ápice, né, com o heresiarca Martinho Lutero, né, cujas pretensões não era efetivamente homenagear, prestar um auxílio à igreja, né, ao ponto de expurgá-la dos erros daqueles que estavam à frente, né, que receberam mundos, né, de levar adiante o trabalho da Santa Madre Igreja, que é de salvar almas. Não, longe disso. O contexto político em que se inseriu, né, a sublevação levada a efeito por Martinho Lutero é hoje escamoteado, e mais do que escamoteado, né, na história. E os incautos, ou os cérebros, né, vamos dizer assim, que estão por trás, né, desse movimento, né, intencionalmente procuram esconder. Na realidade, no contexto político ali, era uma luta pelo poder, porque a Igreja Católica sempre exigiu do príncipe, né, trazendo aqui para uma linguagem atual, né, do governo, do prefeito, do governador, do presidente da República, a virtude. E a partir disso, né, atuar com base nas virtudes teologais, fé, esperança, caridade, e das cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Era isso que a Igreja Católica exigia. A Igreja Católica não exigia um proceder em conformidade com aquilo que ela achava que devia ser feito em termos de governabilidade. Nunca houve isso. Isso precisa ser dito com clareza para que as pessoas possam entender.
Porque no imaginário popular, sobretudo daqueles que têm uma certa penetração intelectual e são formadores de opinião, sobretudo nesses que são os mais, onde há a dificuldade maior, intencionalmente ou por ignorância, diz que a Igreja Católica colocam sobre ela a pecha de autoritária, e não é nada disso. A Igreja Católica nunca se imiscuiu na discricionalidade que o príncipe precisa ter para fazer o seu trabalho, que é uma responsabilidade muito grande. São milhões de pessoas sob sua tutela, que dependem de suas decisões para continuar em via, em caminho. Isso não é... São Tomás aqui fala de cratologia, esse estudo do poder, como se manifesta, como deve ser exercido. A Igreja nunca se imiscuiu, nesse particular. Ela só exigia do príncipe uma conduta amoldada à sua doutrina e que o príncipe fosse um homem de virtude. É isso que a Igreja Católica sempre... E trabalhou duramente para combater, e como deveria ser e que deve ser assim, para combater o desvirtuamento. Hoje a gente vive, hoje nós estamos vendo, o resultado do abandono da luz que emana da Santa Madre Igreja, caluniada, maltratada, apresentada às pessoas como uma espécie de caricatura, malfazeja, mal feita. Daí a dificuldade. Pois bem, então dentro desse contexto que a gente começa aqui a desenvolver a partir desse movimento que varre a Europa destruindo as imagens católicas como se fossem símbolos de adoração, que chama para dentro desse contexto da ignorância absurda das pessoas acerca do culto de dulia, hiperdulia, e até mesmo imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, foram objetos do vandalismo, dos ataques dos iconoclastas. Dentro desse contexto se insere a questão da oração e, sobretudo, aqui mais particularmente, o tema dessa 18ª aula, que é a intercessão dos santos. Então, antes de iniciarmos a leitura propriamente dita da doutrina católica aqui condensada no Catecismo Maior de São Pio X sobre o assunto, que é bem curta, diga-se de passagem, vamos fazer aqui nossas orações para que Deus possa abençoar esse trabalho, não fazendo caso em absoluto da nossa condição de miserabilidade em relação aos nossos deveres para com Deus, para com o próximo, e a nossa realidade pós-lapsária, ou seja, a nossa realidade pós-pecado original, que é terrível. Não façamos caso disso, sigamos em frente. Afinal de contas, não somos anjos, somos homens em via. O fato de sermos homens pecadores, miseráveis, merecedores do inferno, mas que por graça de Deus vamos alcançar a nossa meta, que é a beatitude eterna, pela graça de Deus nosso Senhor, em que pese tudo sermos pecadores, o que não devemos pensar que está ou que estaria diminuído ou diminuída a nossa postura de busca dessa perfeição, dessa realidade, sempre buscando, sempre lutando, e não façamos caso de nossas quedas, de nossas misérias. Afinal de contas, não somos anjos, somos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, do mal. Senhor Deus onipotente, que nos fizeste chegar ao princípio deste dia, guardai-nos hoje, Senhor, com o vosso poder, a fim de que não venhamos a cair em algum pecado, mas que sempre, através de nossos atos, pensamentos e palavras, procuremos fazer a vossa santíssima vontade. E inspirai, ó Senhor, também as nossas ações, para que através dela façamos a vossa santíssima vontade. E que brilhe a vossa luz e a vossa verdade, e não as nossas faculdades, que nada mais são do que dons imerecidamente recebidos de vossas mãos. Então, pessoal, retomando, Então, dito isto, e feito aqui as nossas orações, pedir a Deus para que Ele brilhe, para que a gente possa fazer o que o trabalho possa alcançar seus objetivos, que não são os nossos, que são os objetivos da providência. Nós somos simples ferramentas, e os objetivos a serem atingidos são de Deus. Tá? Então, aqui para posicionar, e fazendo aqui aquelas ressalvas iniciais, de qualquer maneira, é sempre interessante colocar fazer esse pequeno preâmbulo, porque quem não tem o hábito de ouvir, de escutar, de assistir os vídeos aqui do canal, então já fique ciente que a gente utiliza o Catecismo Maior de São Pio X, da editora Permanência, que é uma obra isenta de qualquer tipo de contaminação da heresia modernista. Por outro lado, nós aqui do canal estamos já de antemão submetendo aqui todas as notas de rodapé, comentários, parênteses, que fazemos ao Santo Magistério da Santa Madre Igreja. Estamos prontos a mudar, a fazer as devidas retificações, caso sejamos interpelados nesse particular. E esse trabalho é um trabalho que vem sendo feito já há alguns meses, e que foi batizado de Projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. O nome já é sugestivo, praticamente diz quais são os objetivos primários a serem alcançados, que é exatamente fazer uma espécie de expurgo no batizado, expurgar do batizado todo tipo de superstição, todo tipo de erro concernente, referente à doutrina católica. Então, lembrando que na última aula, na 17ª aula, nós tratamos, abordamos aqui a questão do catecismo referente à oração da Ave Maria, e hoje, isso foi no capítulo 3º, hoje no capítulo 4º, nós vamos fazer aqui a leitura de 3 artigos, de 3 parágrafos do catecismo acerca do tema da invocação dos santos. Lembrando aqui que nós já discorremos bastante, e pormenorizadamente, com relação à questão dos cultos de latria, dulia e hiperdulia. Repetindo aqui, isso é importantíssimo que o católico saiba disso, até para banir, tirar qualquer tipo de superstição. Porque o santo não é um ser mágico, Ele não tem poderes, ok? Ele é simplesmente um ser humano como nós, que viveu em grau heróico as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, e as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, e por esta razão, reconhecido pela Igreja, hoje goza da beatitude eterna, da felicidade eterna, por conta de seus méritos, quando em estado de via, quando aqui na Terra, vivendo no amor a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Então, dito isto, feitas estas precisões,
vamos adentrar incontinente aqui na leitura, né, do Catecismo, né, capítulo 4, né, da invocação dos santos. Lembrando que nós estamos agora na 18ª aula do projeto Fé Sem Superstição. Tá? Então, inscrevam-se, né, ativem as notificações, né, compartilhem, né, comentem, né, que esse é o Catecismo Maior de São Pio X, que a gente está trazendo aqui, pela graça de Deus, nós, servos inúteis, absolutamente inúteis, né, mas que por graça, né, de Deus Nosso Senhor estamos aqui fazendo esse trabalho. Então, capítulo 4 da invocação dos santos, parágrafo 339, né, lembrando que é uma sequência crescente até o final da obra. É coisa boa e útil recorrer à intercessão dos santos? É coisa utilíssima invocar os santos, diz o Catecismo, e todo e qualquer católico o deve fazer. Devemos invocar particularmente nossos anjos da guarda, São José, protetor da Igreja, e os santos apóstolos, o santo do nosso nome e os santos protetores da diocese e da paróquia. Essa postura, né, essa prática é importante porque subjaz a ela dois elementos fundamentais, né, que são, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, da santificação e da perfeição católica, que são duas virtudes hoje tão colocadas em xeque por conta desse movimento libertário que varre o planeta. São as duas virtudes, são elas: a obediência e a humildade. É muito importante isso. Para o herege protestante, essa questão da obediência e da humildade é uma coisa que passa longe, né? Porque você vê que existe a verdade católica, existe essa realidade, né, da doutrina da Igreja, da história da Igreja, né, da sociedade hierárquica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas que é olvidada, né, por conta da desobediência e da soberba. Então, essa relação nossa de súplica, né, dessa intercessão dos amigos mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, que são santos, né, seus amigos próximos, aqueles que deram a sua vida por ele, esse pedido de ajuda, de auxílio, essa invocação dos santos, ela não se aperfeiçoa se não estiver calcada, se não estiver alicerçada nessas duas virtudes fundamentais, né, da obediência e da humildade, né. Então, basicamente é isso, né? Obediência e humildade, até porque nosso Senhor disse, né, aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. É a pedra fundamental e me parece que Deus Nosso Senhor tem uma predileção especial pelos verdadeiramente humildes, né? Como dizia Santa Teresa d'Ávila, né, para vocês terem uma ideia mais precisa acerca dessa questão mais prática referente à humildade, né, ela dizia que humildade é a verdade e a verdade é a humildade, né? Com muito cuidado, né, com muita caridade, né, ao dizer isso, mas tem que ser dito, né? Humildade é verdade e a verdade é a humildade. Então, fechando aqui o parênteses, avançando na questão 340, que diferença há entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos? Muito importante isso, vem aqui dar o São Pio X aqui esclarecer, né, exatamente isso, para que de uma vez por todas nós percamos, né, e expurguemos, né, da nossa vivência, né, da nossa praxe religiosa, né, do nosso dever de prestar culto a Deus Nosso Senhor, dever, né, não é uma prerrogativa, é um dever, somos obrigados a isso, uma questão ontológica, natural, né, natureza. Né? Para expurgar de vez, né, São Pio X explica aqui assim, que entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos, há esta diferença. A Deus invocamo-lo a fim de que, como autor da graça, né,
nos dê os bens e nos livre dos males. E aos santos invocamo-los para que, como advogados junto de Deus, intercedam por nós. Muito simples. Nosso Senhor Jesus Cristo, numa de suas várias disputas, com as autoridades religiosas do período do seu apostolado, do seu ministério, ele afirma que Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. E a Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estão repletas de citações onde fica demonstrado que os bem-aventurados já estão, de alguma maneira, no gozo pleno dessa felicidade e interagem. Existe uma vida, uma vida sobrenatural daqueles que alcançaram a beatitude, e isso é disciplinado através da distinção que a Igreja, que a Santa Madre Igreja faz acerca da Igreja que milita, que somos nós aqui na Terra, da Igreja que padece, que são aqueles que alcançaram, de alguma forma, não a perfeição absoluta, mas já se livraram das mazelas que poderiam levá-los à condenação eterna, que estão no purgatório, que a Igreja chama de Igreja padecente, e a própria Igreja, finalmente a Igreja triunfante, que é a comunidade dos santos. Não cabe a nós aqui explicar isso, porque como você vai explicar o sobrenatural? A gente age a partir da fé naquilo que a Santa Madre Igreja ensina e explica. Então, toda essa questão dos cultos, latria, dulia, hiperdulia, a Igreja padecente, a Igreja militante, a Igreja triunfante, tudo isso está correlacionado com a invocação dos santos, com a intercessão dos santos. Então, isso já foi dito a Lures aqui em outros vídeos, Eu recomendo que vocês, caros inscritos, caros amigos, caros católicos, que vocês acessem esses vídeos. Bom, fechando aqui esse parágrafo na questão 340, vamos à última questão, que é bem curtinha, no capítulo 4, são apenas 3 questões, porque basicamente autoexplicativo. Isso vem sendo também tangenciado, desenvolvido em outras partes aqui no desenvolvimento da exposição da doutrina aqui pelo catecismo. Então vamos à questão 341 para finalizarmos hoje. O que queremos dizer quando dizemos que um santo concedeu uma graça? E o catecismo responde assim: quando dizemos que um santo concedeu uma graça, queremos dizer que esse santo obteve de Deus aquela graça, junto a Deus. Bom, aqui cabe fazer aqui uma pequena precisão que julgo ser conveniente. Em primeiro lugar, nós não impomos a Deus aquilo que a nossa vontade. Para Deus, nosso Senhor, o que importa, acima de qualquer coisa, é a nossa salvação eterna. E muitas das vezes, aquilo que é bom, que é útil, que vai ao encontro da nossa salvação eterna, não é o que queremos, não é o que desejamos. Entendeu? Hoje nós vemos aí um desvirtuamento desse relacionamento com Deus Nosso Senhor, sobretudo na Igreja pós-conciliar, na Igreja pós-concílio Vaticano II e nas seitas que foram criadas aí por homens. Uma relação muito forte uma relação muito forte que traz à tona que que a prosperidade temporal e material é sinal de bendição. Isso já foi condenado por Nosso Senhor, já nos Evangelhos, inclusive São Pedro se insurge contra isso, porque para o judeu da época, a prosperidade temporal é sinal de bendição de Deus, sinal de bênção, sinal de amizade com Deus, que Deus nos amava.
Na realidade, isso não tem nada a ver. Nosso Senhor condena isso veementemente ao ponto de arrancar de São Pedro, né, uma afirmação, né, admirada, né? Mas, meu Deus, quem vai se salvar então? Né? Porque a riqueza, né, a prosperidade temporal é tido como algo a ser alcançado e que foi de alguma maneira apropriado, né, pela heresia protestante a partir do senhor Martinho Lutero. Né? E isso revela que nós, mais do que nunca, devemos nos submeter àquilo que é providência, àquilo que Deus Nosso Senhor realmente sabe e quer para nós, porque Ele é que define, né? Isso daí. Ele é que sabe o que é bom para a nossa salvação. Então, essa graça alcançada pelo santo, ela é, em primeiro lugar, né, uma súplica que este amigo de Deus Nosso Senhor faz ao trono da majestade, né, com vistas à nossa salvação. Evidentemente que os bens da vida são importantes, porque o ser humano deve ser considerado da sua forma total, né? Mas não deve ser o ponto central, né? Porque as graças que Deus, infalivelmente, né, nos considerar são aquelas relacionadas às virtudes teologais e cardeais, o crescimento dessas virtudes e, ao fim e ao cabo, a nossa salvação eterna. Isso é um discurso, né, que eu costumo dizer aqui, politicamente incorreto, porque as pessoas não aceitam isso. As pessoas que fizeram estabeleceu-se, né, de alguma forma, até nos próprios meios católicos, como dito, essa relação, né, de bênção, essa coisa do dinheiro. Depois que eu passei a servir a Deus, meu dinheiro se multiplicou, não sei o que, como se isso fosse realmente muito importante. Claro que tem a sua importância, é evidente que tem a sua importância. Até mesmo a própria igreja, ela precisa de recursos, do ponto de vista material, para levar a efeito a sua missão. Hospitais, colégios, né, obras de caridade, etc. Mas que o objetivo final disso é o crescimento das pessoas nas virtudes teologais, né, e cardeais. Né? Essa é a questão. Tá? Então, fechando aqui esse parênteses, lembrando que nós não prestamos nenhum tipo de adoração a santos, né? A igreja não ensina isso. Se você vê uma pessoa que se intitula católico, colocando a imagem, por exemplo, de Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um copo d'água para arrumar para ver se consegue um casamento, isso é a manifestação mais flagrante da superstição em seu estado bruto, decorrente, né, em primeiro lugar, isso não tem a menor dúvida, do abandono, né, das pessoas, né, a ignorância. Aqueles que receberam a instrução não passaram, ou depois de uma certa contaminação, né, passaram de forma equivocada, ou acham que não há nenhum tipo de problema com isso, porque eles já não têm mais em vista os elementos necessários à santificação e à salvação das almas, né? É um desvirtuamento total, esse tempo que a gente vive aí, esse final dos tempos mesmo, deu realmente muito difícil. Então, o projeto Fé Sem Superstição, inclusive, vem a propósito disso para ajudar, né, o católico batizado a entender, a compreender a verdade da sua religião, entendeu? E se santificar na mais absoluta tranquilidade, né? Dentro desse grande contexto, chamado contexto dos deveres de Estado, né? Pautados, iluminados, né, pelas virtudes teologais e pelas virtudes cardeais. Então, pessoal, é isso que eu tinha para ser dito nesta oportunidade, né? Vamos continuar avançando pela graça de Deus no projeto Fé Sem Superstição. Adentraremos a próxima aula, na 19ª aula, na terceira parte, né, do catecismo, que vai tratar dos mandamentos da lei de Deus e da igreja, né? E o capítulo 1º, né, dessa primeira aula vai abordar a questão dos mandamentos da lei de Deus em geral, né? A lei natural, é isso?
A lei natural que se impõe, né, à criatura racional, né, à criatura humana. Né? São os mandamentos de Deus nada mais são do que a lei natural, para fazer da nossa estadia aqui na Terra, né, não um inferno, mas um caminho em direção à salvação eterna, né, o nosso destino final, que é o nosso próprio Criador. Né? Então vamos fechar aqui, já nos despedindo, mas antes vamos fechar com as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caros amigos, caros inscritos, caros católicos, caros visitantes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, e até o próximo vídeo, né? Até a próxima postagem. Até lá!